Jesus lutou contra quem? Contra reis, contra tiranos, contra imperadores? Olha, em suma, contra os sacerdotes da religião judaica que não aceitaram a sua verdade, a libertação que ele trouxe para o povo, porque os sacerdotes atuavam como sanguessugas que sangravam o povo, o mantendo preso através de uma escravidão espiritual. Mas o verdadeiro inimigo de Jesus era invisível. As trevas, as formas de pensamentos, o mal em torno da terra, influenciando a humanidade. Esse é que foi o grande e verdadeiro inimigo. Que as religiões simplesmente não apontam porque não estudaram, não compreenderam e não aceitaram a atuação dessa força inimiga que atua sobre as pessoas. Tudo se reduziu a esse diabo cristão, onde todos são vítimas desse diabo cristão e não são responsáveis por coisa alguma. Tudo é culpa do diabo. Mas na verdade os próprios seres humanos lançam para o ar formas de pensamentos. Toda a energia cultivada e alimentada pelos seres humanos assume uma forma na matéria grosseira mediana e na matéria grosseira fina. O plano astral e o plano acima do plano astral. Tudo o que falamos, o que pensamos e o que sentimos assume uma configuração nesses planos. E isso hoje está tão densificado, isso deu origem a uma crosta energética tão grossa que a humanidade está apartada da luz. Em vez da humanidade se deixar tocar, afetar, guiar e conduzir pela luz, ela se deixa, em sua maioria esmagadora, ser orientada por essas trevas, que há milhares de anos vêm sendo cultivadas e alimentadas por essa humanidade desfocada espiritualmente, que vive no cabeção, com os seus caprichos, os seus desejos, as suas paixões, as suas maldades, os seus egoísmos, as suas perversões, a sua arrogância, ou seja, a deformidade existencial que tomou conta da humanidade. Então, o inimigo de Cristo, o inimigo de Jesus, era, na verdade, esse conjunto de agentes invisíveis que atuam sobre a mente humana, sobre os sentimentalismos, sobre essa fraqueza moral, essa fraqueza sentimental que torna as pessoas vulneráveis às influências dominadoras e dominantes das trevas. Contra isso, Cristo lutou em seu tempo. Não propriamente contra grupos políticos, contra reis, contra imperadores, porque próprios grupos políticos, reis, imperadores, por fim acabam sendo agentes e braços dessas trevas, como os sacerdotes judeus foram no tempo de Cristo. Os sacerdotes judeus é que fizeram o maior trabalho, o maior serviço para as trevas. Eles é que foram a pedra no meio do caminho de Jesus, porque para os sacerdotes judeus restavam duas possibilidades: ou reconheciam a mensagem de Jesus, se acoplavam a ela, se acoplando a ela, ou eles reconheciam essa mensagem, se acoplando a ela, se tornando também mensageiros dessa mensagem, ou teriam que ir contra Cristo. E foi o que fizeram. Por quê? Porque não tinham humildade, não queriam reconhecer a palavra de Cristo, porque isso exigiria dos sacerdotes uma coisa muito simples: eles teriam que passar a servir a Deus,
teriam que ser servos e não senhores, mas eles queriam continuar sendo senhores, dominando o povo e tirando benefícios disso. E Cristo, ele trouxe, na verdade, o caminho para a luz, para que as pessoas pudessem servir a luz, encontrando a felicidade no serviço da luz, no servir à luz. E os sacerdotes queriam ser servidos pelos seres humanos e não servir. E por isso se voltaram contra Cristo. Então, os maiores inimigos de Jesus foram os sacerdotes judeus, que o encurralaram de tal forma que acabou sendo crucificado pelos romanos. O próprio Pôncio Pilatos ainda lavou as suas mãos, tentou retirar Cristo dessa situação. Mas a influência que os sacerdotes tinham sobre o povo fez com que o povo gritasse: crucificai-o. O povo escolheu pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. Povo manipulado pelos sacerdotes, e sacerdotes estes que naquela época eram os instrumentos mais fortes das trevas, instrumentos mais fortes até do que reis, imperadores, ricos e pessoas abastadas daquela época. Porque se a mensagem de Cristo vingasse, quem mais perderia, entre aspas, na perspectiva de desfrutar de um prestígio errado e tirano diante da população seriam os sacerdotes, que teriam que descer do seu pedestal e servir a Deus sem todas essas regalias. Como Cristo serviu a Deus sem todas essas regalias? Ele serviu por amor, mas também não era o pobre coitado que pintaram dele. Ele entrava e saía de casas de pessoas abastadas. O próprio José, o carpinteiro, o pai de Jesus, ou aquele que assumiu Jesus, depois não era pobre. Ele era uma espécie de empreendedor na época, que tinha sua carpintaria. Provavelmente era classe média da época. Então essa visão que se pintou de Jesus como o pobre coitado, como o miserável, também não confere. E os inimigos de Cristo foram, na verdade, essas trevas invisíveis, formas de pensamentos, espíritos desencarnados no entorno da Terra, que vivem e viviam já naquela época como sanguessugas da humanidade, que não permitem a libertação das pessoas, que vão ali cultivando as tentações sobre elas para que elas continuem doando suas energias para essas trevas. Por que as trevas e os espíritos desencarnados tentam os seres humanos? Porque vivem dessa energia transviada. Se os seres humanos de repente se voltassem para a luz e não projetassem mais suas energias para o anel trevoso, o anel trevoso secaria em questão de pouco tempo, como uma planta que não recebe mais água. E por isso que nos dias atuais as trevas estão mais atuantes do que nunca, porque estamos nos momentos finais do juízo final que vai eliminar todas essas trevas, e elas estão se agarrando cegamente à humanidade, através de inúmeros instrumentos terrenos, como as religiões, o mundo da moda, a política, o mundo financeiro, essa sexualidade depravada que lança as pessoas na vala comum da promiscuidade. Tudo isso é utilizado como instrumentos para manter a humanidade presa às trevas, para que ela continue alimentando essas trevas por meio deste desperdício de energias. E Jesus ensinou o caminho para vencer essas trevas. Então o inimigo de Jesus era foi as trevas que agrilhoavam a humanidade, que prendiam a humanidade a grilhões naquela época e continuam prendendo até hoje, porque a humanidade, em sua maioria esmagadora, não compreendeu a mensagem de Cristo, que foi utilizada para projetos de poder
pelas igrejas. E por isso a palavra de Cristo foi completamente distorcida. E esse inimigo trevoso continua dentro das instituições religiosas, desviando a atenção das pessoas. Então a nossa luta é contra essas energias erradas que nos afetam, que nos desviam do caminho. A nossa luta é em espírito. De nada adianta lutar politicamente, ideologicamente. A nossa luta é em espírito, para nos libertarmos da influência dessas trevas, para que possamos nos conectar à luz, viver para a luz, servir à luz e sermos instrumentos dela aqui na Terra. Mas infelizmente uma parcela gigantesca da humanidade é constituída por instrumentos das trevas, porque as pessoas confundem as coisas e acabam se tornando devotas das trevas, porque as trevas trazem agrados, prazeres, momentos agradáveis. Então o ser humano precisa se libertar internamente de todas essas influências, dessas tentações, como Cristo ensinou em seu tempo, através do vigiar e do orar. Esta é a única forma de se libertar de todo esse mal e ser um espírito livre. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!